Olá, estamos aqui para mais uma Escola em Casa. Eu sou a professora Rosélia Cavalcante, de Língua Portuguesa, e essa é a nossa 10ª aula, que tem como tema Ler e Compreender. Quantas vezes a gente lê um texto, lê 2, 3 vezes e a gente não consegue entender o que aquela pessoa realmente quer dizer, não é isso? Então eu escolhi aqui alguns cartazes para a gente analisar. Primeiro tem aberto todos os dias. Embaixo tem descanso semanal, terça-feira. O outro, pintamos casas a domicílio. Vamos ver. Começar por esse. Aberto todos os dias. Descanso semanal na terça-feira. Veja a incoerência desses cartazes. Como é que ele diz que é aberto todos os dias e embaixo ele coloca descanso semanal, terça-feira? Então dá para a gente compreender como é que um estabelecimento abre todos os dias, mas na terça-feira é o dia do descanso semanal. Então na terça-feira, provavelmente, esse estabelecimento não deve abrir. O outro, vamos ver o que é que prejudica a compreensão da leitura desse cartaz acima. Será que é os galhos de árvore que estão na frente do cartaz? Será que esse cartaz tem algum erro ortográfico que encontramos em algumas palavras? Ou a primeira frase não está em sintonia com a segunda? Existe uma divergência entre elas. Então, vamos voltar ao cartaz para a gente ver se tem erros ortográficos. A palavra aberto está certa, concordância todos os dias também, descanso semanal, terça-feira. Então, não tem erros ortográficos. As árvores. Mesmo tendo a árvore na frente, ela não prejudica a leitura. E a frase, tem 2 frases. Descanso semanal, abrimos todos os dias e descanso semanal. Então, o que está aí? Mudando a compreensão do texto, de você entender, abrimos todos os dias, depois descanso semanal, é a primeira frase, que ela não está em sintonia com a segunda frase. Existe uma divergência entre as 2 frases, não é isso? Então, prejudica a leitura, a pessoa compreender o que realmente aquele cartaz quer dizer. Aí temos outro aqui. Pintamos casas a domicílio. Pronto, pintamos casa a domicílio. Mas o que será que aí tem de diferente? Eu peguei a palavra domicílio, procurei no dicionário para que vocês entendessem o que seria domicílio, para a gente poder compreender o que é que esse texto, daquele cartaz, tem de diferente. Aí tem domicílio. Toda vez que a gente procura uma palavra no dicionário, aí tem a classe gramatical da palavra. Aí tem substantivo masculino, que é uma palavra masculina, que quer dizer o quê? Residência habitual de uma pessoa, é a casa, é a habitação. E um segundo é o lugar, a cidade, o distrito ou a região onde se situa essa habitação. Então, ele tem 2 sentidos a palavra, né? Domicílio. Nesse sentido aqui, ele está de residência de casa. E observando o cartaz, que é pintamos casa. Voltando ao cartaz para a gente observar. Pintamos casas a domicílio. E se domicílio quer dizer a mesma coisa que casa, o que seria que tem estranho nesse cartaz? Seria, observando o cartaz, as letras todas que são maiúsculas, seria que isso é o estranho? Olhe, que na aula passada a gente trabalhou a propaganda e viu que o nome do produto que é anunciado, ele é em letra maiúscula, né? Para ficar bem visível, para que a pessoa veja o nome do produto. Então, quer destacar. Então, mas a letra maiúscula aí não muda o sentido de nada. Então, seria a palavra casa, que tem o mesmo significado de domicílio,
Portanto, existe uma incoerência, pois nós não temos como levar a casa para alguém pintar. De qualquer forma, a pessoa tem que ir até a casa para pintar a casa. Então, ficou incoerente esse a domicílio aí no cartaz, não é isso? Então, a resposta correta seria a letra B. A palavra casa tem significado de domicílio, portanto, existe uma coerência. Uma incoerência, não é isso? Voltando agora de novo a texto que dificulta um pouco a compreensão e às vezes fica repetindo as palavras, as pessoas escrevem, repetem muito a palavra, quando você poderia enxugar mais o texto para que a compreensão ficasse melhor. Eu tenho um texto aqui de Milor Fernandes. A senhora, uma dona de casa, estava na feira, no caminhão que vende galinhas. O vendedor ofereceu a ela uma galinha. Ela olhou para a galinha, passou a mão embaixo das asas da galinha, apalpou o peito da galinha, depois tornou a colocar a galinha na banca e disse para o vendedor: não presta. Aí o vendedor olhou para ela e disse: também, madame, num exame assim, nem a senhora passava. Notem que é um texto que ele repete muito a palavra galinha. Então, poderia ser enxugado para que não fosse tão repetida essa palavra. Então, vamos observar quantas palavras galinhas nós temos nesse texto. Olha, galinhas, 1, 2, 3, 4, 5, deixa eu contar. 1, 2, 3, 4 palavras galinha. Então, na frase, o vendedor ofereceu a ela uma galinha. Veja que essa ela aí já foi enxuto dentro do texto, quando o autor colocou ela. Quem é essa ela aí sombreada no texto? Então, vamos ver aqui no texto. O vendedor, a senhora, uma dona de casa, estava na feira, no caminhão que vende galinha. O vendedor ofereceu a ela seria quem? A dona de casa. Poderia ter repetido, para ficar um excesso de palavra, ofereceu a dona de casa uma galinha, não é isso? Mas ele substituiu dona de casa por ela. Aí, na frase, o vendedor ofereceu a ela uma galinha, ele está se referindo a quem? A mulher, a dona de casa, não é isso? E depois tornou a colocá-la. Colocá-la, veja no texto, colocá-la está se referindo a quem? A mulher ou a galinha, que ele colocou de novo no mesmo lugar. Então aí, ele está se referindo à galinha, que ele voltou a colocar a galinha no mesmo lugar, colocá-la. Então ele, para não repetir mais a galinha, usou colocá-la. Mas aí depois vem, vamos tentar reescrever esse texto de modo que a gente vai enxugar esse texto para ficar de melhor compreensão. Olha, a senhora, uma dona de casa, estava na feira no caminhão que vende galinha. O vendedor ofereceu a ela uma galinha, certo? Ela olhou, passou a mão embaixo das asas, olha, ela não precisava dizer, ela olhou para a galinha, ela olhou, passou a mão embaixo das asas, apalpou o peito, depois tornou a colocá-la na banca e disse para o vendedor: não presta. Aí o vendedor olhou para ela e disse: também, madame, no exame assim nem a senhora passava. Veja como diminuímos a palavra galinha e o texto continuou com o mesmo sentido. A compreensão está igual. Melhor porque evitou o excesso de palavra no texto. Então, quando a gente escreve um texto, a gente tem que ter cuidado para não ficar repetindo. Tem que procurar um sinônimo, um pronome, alguma palavra que possa substituir aquela outra palavra para não ficar repetindo as mesmas palavras, certo? Veja, ficou um texto mais enxuto, não foi? Aproveitando esse texto que tem muita palavra com NH, com LH,
com RS, com SS, que já foi assunto visto na aula passada. Então, vamos ver como é que a gente separa a sílaba de palavras que tem NH, LH, SS e RR também, mas eu aproveitei as palavras do texto. Então, essas palavras que têm essas duas consoantes juntas, tem umas que têm umas regras. Por exemplo, a NH e o LH, elas são inseparáveis quando a gente separa na sílaba. Já o SS e o RR são separáveis. Separando aí e me contando as sílabas e as letras, nós temos a palavra galinha. Galinha, veja que eu separei G-A-L-I e N-H ficou na mesma sílaba. Então, ela tem 7 letras e 3 sílabas. Vamos ver a palavra olhou. A palavra olhou, ela tem 5 letras e 2 sílabas. Notem que o O está fazendo sílaba sozinho. Não existe sílaba na língua portuguesa só com consoantes. A sílaba tem que ser acompanhada com vogal, ou só a vogal, como é o caso de olhou. Caminhão, tem um NH também. Notem que nós não separamos. Então, nós temos 8 letras e 3 sílabas na palavra caminhão. Passou. Já o SS fica em sílaba diferente. Um fica na sílaba anterior e o outro vai para outra sílaba. Então, nós temos 6 letras e 2 sílabas. A palavra senhora, que também é com NH, faz sílaba o NH na mesma sílaba. Então, nós temos 7 letras e 3 sílabas. Assim, SS separáveis, nós temos 5 letras e 2 sílabas. Observe as palavras acima e responda. O que é que elas têm em comum? Observando essas palavras que nós separamos, ela tem em comum sempre 2 consoantes juntas. Não é isso? Não sempre na mesma sílaba, como é o caso de passou e assim. Mas são 2 consoantes juntas. Mas, mesmo sendo 2 consoantes dentro, o que é que elas têm de diferente? Na separação da sílaba dessas consoantes juntas, o SS e o RR ficam em sílabas diferentes. Já o LH e o NH ficam na mesma sílaba. Agora, outro texto também para compreensão. Vamos ver. Vendo pôr do sol. Aí alguém pergunta, quanto quer pelo pôr do sol? Aí ela diz, não está à venda, eu estou vendo o pôr do sol. Veja que a compreensão ficou meio dúbia, né? Vendo, ele achou que ela estava vendendo, é porque o verbo ver e o verbo vender, no presente aí, eles ficam parecidos. O verbo ver no presente e o outro no gerúndio. Então, vendo o pôr do sol, aí aproveite para ver também. Eu estou vendo o pôr do sol, você aproveita para ver também o pôr do sol. De início, ficou uma compreensão meio estranha, por causa da palavra vendo. O que a frase vendo o pôr do sol quer dizer? Que o pôr do sol está à venda? Não. Que alguém está observando o pôr do sol. Então, nesse texto aí, alguém está observando o pôr do sol. E não que o pôr do sol está à venda. É a questão da compreensão, né, textual. Então, alguém está observando o pôr do sol. Aí eu coloquei agora um textozinho já com letras GU e QU, chamado Miguel e Guida.
que com esse texto, na próxima aula, nós vamos começar trabalhando com ele também. Miguel ganhou uma guitarra de brinquedo. Ela é preta e dourada. E na frente tem um desenho de uma águia. Olha a palavra águia com aquele sinal que nós já ensinamos na outra aula, né? Miguel brinca com a sua guitarra todos os dias, mas nunca deixa de colocá-la em seu armário quando termina de brincar. Sua irmãzinha Guida prefere os joguinhos. Quando ela vê que Miguel já guardou sua guitarra, eles vão juntos jogar dominó ou dama. Miguel e Guida são tão amiguinhos, é muito bonito ver os irmãos se dando bem. Você não acha? Veja, é um texto, antes de começar a gente trabalhar o texto, que a intenção desse texto é trabalhar o GU e o QU. Veja as pontuações que nós vimos, como é importante para a compreensão do texto, na interrogação, quando foi feita a pergunta, não é isso? A acentuação das palavras com aqueles sinais que nós vimos, circunflexo, não é, o agudo. E o tio também, ó, sua irmãzinha. Então, tudo isso num texto é importante a gente ter atenção nas palavras que a gente vai escrever, tanto como vai colocar os sinais, quanto na pontuação. Veja o sinal de exclamação aqui, olha. Miguel e Guida são tão amiguinhos. Vocês lembram quando é que a gente usa esse sinal de pontuação? Nós usamos esse sinal de pontuação para indicar uma admiração, não é isso? Vamos ver. Retire do texto Miguel e Guida termo que substitui guitarra, Miguel, Guida, Miguel e Guida. Então, para a compreensão do texto, para não ficar repetindo, feito aquelas palavras da galinha, o texto da galinha, porque apalpou a galinha, pegou na asa da galinha. Então, o autor desse texto, ele já fez um texto mais enxuto, ó. Miguel ganhou uma guitarra de brinquedo. Então, para ele não repetir a palavra guitarra, ele usou ela é preta. Quem é preta? A guitarra, não é? Miguel brinca com ela todos os dias. Seu irmãozinho, sua irmãzinha prefere os jogos. Onde ela vê que Miguel já guardou sua guitarra, eles vão juntos jogar. Então, aqui, olha, Miguel e Guida são tão amiguinhos. Não é isso? Então, algumas palavras estão substituindo aí Miguel e Guida. Então, vamos ver. Guitarra, foi usado ela e usado colocá-la. O lá está se referindo à guitarra. E ele, muitas vezes, para não repetir o nome Miguel, usou ele, que é um pronome masculino. E para Guida, usou ela, que é um pronome feminino. E para os dois juntos foi usado eles, para evitar do que aconteceu no texto anterior. Então, no texto Miguel e Guida, quantas palavras nós temos com GU e QU? Esse vai ser o desafio da próxima aula. Vocês vão contar quantas palavras o texto Miguel e Guida tem com GU e com QU, tanto no início como no meio, tá certo? Então, aguardo na próxima aula. Até a próxima aula.